Olá, boa noite, tudo bem? Espero encontrá-los todos muito bem. É sempre um prazer enorme em poder compartilhar aqui algumas experiências com vocês. E hoje eu convidei uma querida juíza que faz um trabalho maravilhoso. E é extremamente importante que a gente possa conhecer o outro lado da moeda, né? Porque conhecemos tantas pessoas e às vezes a gente imagina que algumas atividades elas ficam extremamente direcionadas a um determinado público, a um determinado mesmo do mesmo, não é? Então hoje eu vou mostrar para vocês que tem o outro lado da moeda, que há profissões onde as pessoas de fato estão se movimentando para fazer diferente, para trazer novidades, para realmente evoluir, que essa sociedade possa ser uma sociedade muito melhor, né? Boa noite, Tati, que bom te ver, Ariovânia também. Mari, você, só aqui nas lives que eu te vejo, né? Tô te esperando, eu preciso falar com você, hein? Me manda aqui um WhatsApp que eu preciso falar com você, eu fico pegando vocês aqui pela live. Me manda depois um oi aqui que eu preciso falar com você. Quem mais tá por aí? Tem uns nomes que eu não consigo identificar. Então é sempre extremamente prazeroso que a gente possa falar, né, sobre assuntos de muita importância para a sociedade. E é claro que eu sou suspeita porque trabalho num movimento que busca realmente mostrar para a sociedade que existem formas inteligentes, movimentos, projetos, tem muita coisa acontecendo e infelizmente a sociedade acaba não conhecendo, né, todo esse movimento que hoje muitas pessoas estão realizando, buscando realmente desenvolver um bom trabalho para que a sociedade possa ter condições, né, de viver de maneira mais leve. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, super bem-vinda, espero que vocês aproveitem bastante. Hoje, o nosso bate-papo aqui do outro lado da moeda é uma idealização que eu já venho buscando há bastante tempo, mas e organizar tempo com todas as atividades que temos. Às vezes, eu acho que nesse pós-pandemia, a gente está trabalhando mais, né? Porque o online faz com que a gente trabalhe mais. Antes você marcava reuniões com as pessoas, você saía, ia, tomava um café, enfim. E hoje a coisa é assim, entra 5 minutos, 10, 15, meia hora, você é uma reunião atrás da outra. E aí o dia voa sem sombra de dúvidas, não é? Então a gente sempre, isso não quer dizer que a gente não gosta de estar juntos, mas muitas vezes o online também ajuda a aproximar, né? Nos aproximar mais. Muitas vezes vocês estão distantes, que é o que acontece hoje, né, com muitos alunos. Hoje nós temos vários alunos do Brasil inteiro que faz curso lá no Instituto Baruch, que só é possível por essa nova logística, né, que estamos hoje realizando, que são os cursos online, cada vez ampliando mais cursos, trabalhando com cursos híbridos, tanto gravado, online. Teremos cursos literalmente parte presencial e parte online também, porque alguns cursos necessariamente a parte prática ela precisa acontecer, né, no presencial. Então alguns cursos também haverá esse movimento, né, de parte híbrida. Então a parte mais teórica, né, faremos online ou talvez até aulas gravadas, mas a parte prática iremos nos ver ao vivo e a cores, presencial, que eu acho que é extremamente importante esse acolhimento de todos vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, talvez muitos de vocês ainda não conheçam. Eu acho que é importante, quanto mais pessoas conhecer, quanto mais pessoas entenderem, né, sobre assuntos diversos, todos esses movimentos que se tem hoje, melhor, não é? E hoje o assunto que iremos tratar é sobre justiça restaurativa. E aí talvez alguns de vocês devem estar se perguntando agora, né?
Carleane, o que é justiça restaurativa? As pessoas têm muita dúvida e talvez há um pouco de confusão, inclusive, em relação ao próprio instituto, né? Da justiça restaurativa. O que é, como é aplicado, por que você estuda isso hoje, quais são os movimentos que estão acontecendo hoje, talvez você não saiba. É extremamente importante que você saiba, é o que eu sempre converso com as pessoas, não importa se você vai utilizar as formas inteligentes de resolução de conflito, mas é importante que você tenha o direito de saber que elas existem. E aí você tem a oportunidade de escolha. Então, se você tem um processo hoje e você deseja judicializar, tá tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que procurar o que elas se sentem mais confortáveis. Mas é importante que você saiba que existem outras formas de também resolver e talvez com uma rapidez maior e com resultados melhores, porque você vai participar desses resultados. Então, acredito que desta forma as pessoas se sentirão mais com maior responsabilidade no cumprimento daquele acordo, porque elas participaram diretamente naquele desenho, foi aquilo que elas escolheram, foi aquilo que elas desenharam, percebe? É diferente do que eventualmente uma sentença. Isso não quer dizer que ela não tenha o direito de judicializar, é um direito dela, ela pode, claro que pode, mas será que ela sabe que tem outras formas, né, de resolução de conflito? Então, acho que isso que é o mais importante, é da gente divulgar e as pessoas terem a opção de escolha, né? Olha, eu conheço um leque de possibilidades, mas mesmo assim eu prefiro judicializar e tá tudo bem. E tá tudo bem, porque essa é a diferença entre a pessoa escolher e algo que ela não tem sequer conhecimento. E a gente sempre tá trabalhando nele. Eu faço isso todos os dias há 12 anos. Todos os dias. Então eu não trabalho com outro modelo que não a mediação. Mas isso não quer dizer que não tenha outras formas de resolução de conflito, né? Eu prefiro chamar de formas inteligentes de resolução de conflito, porque assim é possível você abranger maior número, né? De várias metodologias que hoje tem, que as pessoas eventualmente poderão escolher. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar a Renata, que eu quero muito que vocês a conheçam. É uma juíza. E ela é uma juíza que atua numa área de muita sensibilidade, né? Que é uma juíza na área criminal. E aí as pessoas também me perguntam, nossa, mas a área criminal, né? Você consegue hoje utilizar outras? Sim. E aí é claro que eu quero muito que você conheça. Acho que ela chegou aqui. Deixa eu recebê-la. Acho que deu certo. Vamos lá. E eu acho que é esse movimento. Oiê! Boa noite! Olá! Deu certo! Deu certo! Tudo Eu bem? com as minhas limitações dos meios de internet, ainda consigo, né? Mas faz parte. Mas eu compartilho. Eu sei como que é, não se preocupe. Como é que você está? Bem-vinda, queria te agradecer a sua disponibilidade para tratarmos de um tema que é de grande sensibilidade, né, para toda a sociedade. Eu queria muito tratar especificamente com você, porque você você trabalha numa área que é sensível ao olhar da sociedade, que é numa área criminal. Então, para quem não conhece, a doutora Renata Guzmão é juíza juíza criminal. Ela atua hoje no juizado e é coordenadora do Núcleo de Justiça Restaurativa. Renata, o que uma juíza foi e que momento que você foi apresentada? Por que justiça restaurativa? Como que uma juíza na área criminal? É claro que talvez a tua experiência seja vasta e é isso que eu queria que você pudesse compartilhar aqui um pouco com as pessoas que nos acompanham.
O que te levou para este caminho? Então, na verdade, é justamente porque eu sou uma juíza criminal que eu cheguei na justiça restaurativa. Eu sempre fui juíza de vara civil, né? Eu sou juíza há 22 anos já. E eu sempre gostei do outro lado da moeda. O outro lado da moeda realmente sempre me fascinou, porque é a gente buscar ter um olhar diferente daquilo que a gente vê. Eu sempre acreditei que a realidade não é só aquilo que a gente vê. A gente tem, principalmente no judiciário, onde o Estado se apropria dos conflitos né, das pessoas, a gente tem uma visão bastante limitada, que é a visão do processo, que não está nos autos, não está no mundo. Então, o que é esse outro lado da moeda? Da moeda sempre me fascinou. Mas eu, como juíza civil, era fácil. Eu tinha as minhas conciliações, mesmo antes da instituição do Sejusc, eu já tinha um centrinho de conciliação na minha vara, tinha conciliadores, então era bastante promissor. Mas, por razões pessoais, eu tive que vir para uma vara criminal aqui em Santos, que eu trabalhava em São Vicente. Eu busquei do que a gente poderia fazer, do que a gente poderia estudar na vara criminal. E eu me deparei com isso. Ainda está me ouvindo? Caliane? Deu uma travadinha aqui para mim. Deu uma travadinha aqui para mim. Você está me ouvindo? Agora voltou. Ah, Agora voltou. E eu me deparei com a justiça restaurativa, num mini congresso para juízes de juizado. E o doutor Marcelo Salmazo, que é juiz membro do Conselho Supervisor do Grupo Gestor da Justiça Restaurativa de São Paulo, ele veio falar, né, dessa inovação, que não é tão inovação, ela já está, o estudo começou lá na década de 70 e ela já está no Brasil desde 2005, e ele veio contar, né, que foi idealizada para que a gente pudesse aplicar para conflitos e crimes. Por quê? Porque, na verdade, a justiça restaurativa não é apenas um método de resolução de conflitos. Ela é um novo paradigma. É um novo paradigma de justiça, que a gente pode aplicar para crimes, pode aplicar para as outras searas também, e que ela visa o quê? Um encontro. Um encontro entre as pessoas que foram afetadas por um crime, por um conflito, por uma violência. E é por isso que a gente pode aplicar na vara criminal. Quando você olha hoje, quais os crimes ou quais situações de conflito que mais hoje as pessoas utilizam? Como é que vocês hoje trabalham com isso? Eu sei que você coordena vários projetos, por isso que eu falei que ela é o ser iluminado, né? A gente fica muito feliz em ver pessoas do outro lado da moeda, que existem pessoas, né, no judiciário que realmente faz um trabalho diferenciado. E eu sei que você tem vários projetos, porque você se preocupa muito com esse olhar, né? Esse outro olhar que as pessoas não conhecem. Porque quando fala em crime, as pessoas já imaginam, vamos encarcerar, vamos aplicar uma pena. E a justiça restaurativa vem para mostrar esse outro lado da moeda. Então, eu queria que você pudesse explicar para as pessoas como efetivamente a justiça restaurativa ela vem como esse aporte, vem como esse outro lado da moeda, onde as pessoas podem efetivamente ver um resultado diferente de um processo, para que as pessoas entendessem, afinal, o que é justiça restaurativa. Então, definir um conceito é a parte mais difícil da justiça restaurativa, porque ela não é só uma alternativa penal, ela pode ser considerada uma alternativa ao penal, um outro paradigma, onde as próprias pessoas podem conseguir dar uma solução para aquilo que aconteceu, a partir
do dano, do reconhecimento, da responsabilização do ofensor e do tratamento desse dano com a ajuda das comunidades, com a ajuda de familiares e da comunidade onde esse dano aconteceu e da onde essas pessoas advêm. E quais crimes? Ela começou aqui no Brasil pensando dos crimes da vara da infância, porque a lei do SINASE e o próprio ECA, eles abrem diversas brechas quando da aplicação de remissões, liberdades assistidas, da possibilidade expressa da aplicação da justiça restaurativa. Mas, na verdade, a ideia é que seja possível aplicação em todos os tipos de crimes, não importa, porque o que vale é o tratamento do dano, a responsabilização do ofendido e a integração, a possibilidade de que uma comunidade venha a participar para que esses danos não ocorram mais. A justiça restaurativa, ela visa olhar a fundo as causas que levam às violências e aos conflitos. Então, todos os crimes podem ser tratados. É que, quando a gente pensa em alternativa ao penal, a gente pensa numa brecha onde ela possa ser aplicada. Então, na vara do Juizado Especial Criminal, onde eu atuo, as brechas são ótimas, porque nós temos a transação penal, nós temos a suspensão condicional do processo. São oportunidades em que o legislador nos facilita para que a justiça restaurativa entre, né? A justiça restaurativa ali como uma água no riacho que vai penetrando, então vai entrando. Mas hoje nós já temos os acordos de não persecução penal, onde a gente já está começando a poder aplicar a justiça restaurativa. E nós temos a justiça restaurativa não só para solução de conflitos, mas para tratamento de danos. Então, nós temos o projeto das vítimas de violência doméstica, onde a gente efetivamente vai cuidar de um dano. A gente tem o projeto dos homens agressores, onde a gente vai cuidar de um dano onde aquela ideologia machista causou naquele homem que o levou a causar um dano em outra pessoa, numa outra mulher. Então, nós temos diversos projetos, a justiça restaurativa tem uma imensidão de possibilidades. Por quê? Porque a ideia é unir uma pessoa que sofreu um dano, que tem necessidade de uma cura, de entender aquilo que aconteceu. A gente tem uma pessoa que praticou uma violência, uma ofensa, em razão de, eventualmente, uma necessidade não atendida. E nós temos uma comunidade que também foi violada. Porque essa comunidade onde nós vivemos, é dessa comunidade onde partem as violências estruturais onde nós fomos criados. Essa ideologia dominante que está aí há século e é onde permeiam as violências. Hoje nós temos um número alarmante, né? O estado de São Paulo infelizmente, né, é o estado da federação que mais ocorre feminicídio, segundo os dados da segurança pública. Só nesses últimos anos saiu recentemente várias reportagens com relação a isso. E quando você traz esses dados que é possível hoje, né? Vocês já utilizam a justiça restaurativa com esse foco em tratar sobre esse tipo de violência que é tão enraizada e que muito a gente percebe que algumas pessoas ainda têm um pouco de preconceito até em falar sobre esse assunto, apesar de a gente estar assim, o tempo todo falando na mídia, nas redes sociais, buscando muita gente neste movimento, mas eu sempre falo que nos bastidores as pessoas ainda sentem um pouco de vergonha de falar sobre esse tema. Então, para as pessoas que eventualmente estejam passando por situações assim, Renata, como que essa mulher pode entrar em contato com o núcleo, que eu acho extremamente importante que elas saibam que existe vocês ali, que vocês podem acolher e que pode ser uma mão que ela está precisando naquele momento. Tanto ela como o ofensor, a parte contrária e o seu eventual companheiro, né, nessa situação. Sim, exatamente. Eu vou deixar os contatos aqui. Eu sei que a Tatiana está presente, ela consegue digitar ali nos comentários o Instagram do nosso núcleo, o nosso e-mail, e nós temos um telefone também no núcleo.
Mas nós temos vítimas que nos acharam pelo Instagram, que nos acharam pelas redes sociais, mas a nossa ideia é divulgar esse nosso projeto por, pela rede de apoios, por onde a mulher entra no sistema da rede de apoios. Porque a mulher ela não entra exatamente só pela delegacia de polícia, né? Ela entra pelo sistema de saúde, né? Ela entra por diversas brechas onde ela pode conseguir uma ajuda, um auxílio. Então, a ideia é que a gente possa levar esse nosso projeto para a rede de apoio municipal, para que essa mulher possa encontrar, de fato, a ajuda onde quer que ela vá buscar. E essa ajuda consiste exatamente no quê? Consiste num grupo de apoio, onde ela é ouvida, né, pelas facilitadoras, essa escutativa, e ela é inserida num grupo de mulheres. Você falou em vergonha, né? Realmente existe essa vergonha, existe um tabu ao se falar sobre o assunto, existe muito preconceito. Então, muitas mulheres são resistentes em aceitar participar dos grupos, né, do círculo de mulheres, mas nós oferecemos uma parceria com a Unisantos, né, com a Universidade Católica de Santos, onde a gente oferece tratamento em psicologia para essa mulher. Nós oferecemos tratamento jurídico. Então, a ideia é se formar também uma rede de apoio em torno do nosso grupo para que a gente possa tratar esse dano, de fato. Para que a mulher consiga colocar na sua biografia isso que aconteceu e caminhar com isso, né? E partir para uma nova vida, buscando os seus caminhos, os seus interesses, buscando se recolocar no mercado, buscando se fortalecer. É importante ela saber que existe todos esses outros caminhos, essas outras portas, que ela não está sozinha. Às vezes ela tem medo ou vergonha de ir até uma delegacia, então ela pode, e é importante que ela saiba que existem outras possibilidades dela pedir socorro, dela pedir ajuda, né? Dela buscar esse auxílio. Então, eu acho que é importante a gente divulgar sempre todo esse movimento. Mas é claro que as pessoas devem estar se perguntando, né? Poxa, que legal, eu queria entender um pouco mais sobre isso. E como todo e qualquer profissional, né, para trabalhar, para conduzir esses procedimentos, existem pessoas formadas, especialistas ou capacitadas para fazer esse trabalho. Então, hoje, as pessoas que estão nos assistindo, que depois vão assistir, porque a gente vai deixar gravada a live, você pode ser uma dessas pessoas que pode atuar neste movimento, que chama facilitadores. Então, Renata, eu queria que você pudesse explicar a importância dessas pessoas, né, para este movimento, que eu sempre falo, a gente é uma rede geral, né? Nós temos vários projetos, mas a gente precisa de pessoas para que abrace a ideia e que possa também trabalhar e levar, né, a justiça restaurativa, que ela possa ser levada para várias comunidades, escolas, enfim, que a gente possa divulgar o máximo possível. Para isso é importante que tenha pessoas capacitadas para fazer isso, né? Para que ela seja feita de maneira correta, usando todo o procedimento, saber exatamente o que está sendo feito, para que os resultados possam ser assertivos naquilo que está sendo feito. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Um pouco dessa justiça restaurativa e a importância, né, das pessoas que eventualmente têm interesse, despertou a curiosidade de saber, quer fazer, quer atuar como um facilitador, porque na mediação nós temos os mediadores. Na justiça restaurativa nós temos os facilitadores. E você também pode atuar também nesse novo movimento, e para isso você também precisa de uma qualificação adequada para isso. Então, veja, mesmo na mediação, na justiça restaurativa ou em qualquer outro movimento, todas as pessoas que estão à frente desses movimentos, nós estudamos muito e todas as pessoas sempre buscam essa capacitação, esse conhecimento, entender um pouco sobre toda essa história, entender por que estuda, né? E por que se forma e quais são os resultados depois de tudo isso. Então, eu queria que você explicasse hoje que você está à frente dessa coordenação do núcleo, você tem esses facilitadores, entender qual é a importância desses profissionais hoje lá com você. Exatamente.
A justiça restaurativa, ela trabalha com os facilitadores, que são pessoas, né, imbuídas dessa vontade de trabalhar com a cultura de paz e que aprendem os métodos da justiça restaurativa, porque a justiça restaurativa ela não é um método, né? Ela contém alguns métodos, e um deles é o processo circular, que é a metodologia que o Brasil mais adotou, que ela foi trazida pela Kay Pranes para o Brasil. Apesar da gente ter outros métodos, né? Nós temos a mediação vítima-ofensor, né? Ou a VOCOM, né? Que é a Conferência Vítima-Ofensor-Comunidade. Nós temos as conferências familiares. E nós temos outras metodologias também. Mas o facilitador, ele precisa introjetar nele princípios e valores desse novo paradigma, para que ele queira passar para frente tudo isso, para que ele queira facilitar e trabalhar com a justiça restaurativa. Então, é uma formação, na verdade, contínua, né? Porque a justiça restaurativa, ela lida com transformação de relacionamentos. O primeiro relacionamento que a gente transforma é o nosso, conosco. Então, o facilitador vai ser convidado a sempre se questionar e a sempre tentar transformar esse relacionamento dele com ele mesmo. Então, a gente fala muito do autoconhecimento, muito de técnicas para que ele possa se transformar, para que ele possa esvaziar aquele copo dele, para que a gente consiga lidar com os conflitos alheios. Então, nós precisamos muito de facilitadores, muito, porque a gente quer levar a justiça restaurativa para as escolas, a gente quer levar a justiça restaurativa no judiciário, a gente precisa levar para as comunidades, para que as comunidades consigam resolver os seus conflitos, se apropriar novamente dos seus conflitos, mas para isso a gente precisa muito dos facilitadores, né? Porque é uma técnica, ela não é difícil, mas ela requer um cuidado, ela requer uma orientação, então a gente precisa de uma formação com qualidade. Então nós precisamos de facilitadores, muito. É importante a gente sempre divulgar esses movimentos para as pessoas realmente perceberem que todo e qualquer trabalho ele é feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, com muita organização. E existem muitas pessoas envolvidas em todos esses projetos, porque às vezes as pessoas olham, vê aquilo ali já pronto, mas não imaginam a quantidade de pessoas que estão, né, ali trabalhando, que estão ajudando a construir todo esse movimento. Então, com essa ideia de poder trazer todo esse cuidado e essas novas formações, que eu convidei a doutora Renata. Nós estamos lançando um curso, que é um curso de introdução à justiça restaurativa e de formação de facilitadores para a justiça restaurativa. Eu acho que se você puder, eu faço aqui um convite. É um curso que você vai mudar o teu olhar. Vai mudar a forma de você enxergar o direito. Eu acho que cada uma dessas, ou das metodologias, ou dos modos, das formas inteligentes de resolução de conflito, qualquer que seja ela, cada movimento é uma oportunidade de você mudar e olhar o direito do outro lado da moeda. Como é que você enxerga o direito do outro lado da moeda, né? Então, principalmente nós que estudamos o direito, né, os famosos operadores do direito, saímos da faculdade e depois, passando, né, com o tempo, a gente olha e fala, afinal, né, qual é esse outro lado da moeda que não me contaram? Que aí a gente só começa realmente a observar com o passar do tempo, né, Renata? Eu acho que isso, a gente vem trabalhando com todo esse movimento. Você tem, né, propriedade para falar, tá anos à frente de um trabalho como juíza, então realmente ver o sofrimento de muitas famílias. Eu falo que não são só pessoas, né? Porque não chega apenas uma pessoa lá, é uma família. Toda vez que entra alguém, que você olha para aquela pessoa, certamente é uma família toda que está ali sentada, né, naquela cadeira, ainda que de maneira invisível, que não esteja fisicamente ali, mas você sabe que tem uma família ali. Então, você poder olhar para essas pessoas do outro lado da moeda
eu acho que são para poucos. Então, eu queria te deixar aqui parabéns, a gente fica muito feliz, a gente está aqui do outro lado da moeda, está fora do judiciário, mas percebe que pessoas que estão à frente ali do judiciário também estão preocupados com esse outro lado da moeda. O que fazer com essas pessoas? De fato, eu aplico o direito? E aí, a gente faz o que depois? O que fazer com tudo isso? Né? Então, acho que todo esse movimento. Então, eu queria muito convidar vocês. O curso a gente vai lançar agora em novembro, que é uma... Eu falo que é um spoiler só do que a gente está, né, organizando para vocês. Mas o curso a gente está lançando agora em novembro. Então, eu queria muito convidar todos para participar deste curso, porque eu tenho certeza. É um curso bastante interativo, né, Renata? É o que eu venho falando para as pessoas. A gente vai fazer tanto a parte gravada, parte híbrida, vocês terão, né, o contato com a professora e depois faremos o nosso encontro presencial, que eu acho que vai ser para, né, chave de ouro o curso é fazer esse fechamento aí com o encontro presencial. Exatamente. Esse outro lado da moeda, eu vejo assim, a nossa justiça comum, ela foca no passado, ela foca numa foto do que aconteceu e a gente trabalha com aquilo, né? Se a gente pensar numa justiça criminal, a gente trabalha com a responsabilização de uma pessoa por um fato, culpabilização e penalização. A justiça restaurativa trabalha com um filme. Exatamente por isso, porque quem está sentado ali tem uma família, tem seus relacionamentos. Então, nós não estamos tratando da vida de uma pessoa, nós estamos tratando da vida de uma pessoa e de seus relacionamentos, da sua família e de tudo mais. Tanto é que o nosso curso começa com um caos. Sempre começa com um caos, para a gente tentar olhar essa diferença da foto e do filme. Né? Por que a justiça restaurativa ela é um filme para o futuro. Então, esse curso vai ser bem bacana, né? Agradeço muito a você, ao Baruch, pelo convite para montar essas aulas gravadas, porque faz parte a gente entender de onde veio a justiça restaurativa, a gente entender um pouquinho de violência, entender um pouquinho de conflito, né? Que é o nosso material de trabalho, né? A nossa ferramenta é o conflito. E o que a gente pode fazer com tudo isso? Identificando primeiro tudo isso em nós, para que a gente possa olhar com outras lentes para aquela situação com a qual a gente vai se deparar. Esse é o outro lado da moeda, é a gente conseguir trocar as nossas lentes, né, as lentes com as quais a gente enxerga as situações, porque tem muita coisa por trás daquilo que a gente não vê. Uma foto é estática, filme é dinâmico. Então, a gente vai trocar a foto pelo filme. Isso é aos poucos. É aos poucos, não é apenas com um curso. O curso vai nos impulsionar a nos transformarmos em facilitadores de processos circulares e a nossa supervisão e a nossa transformação, ela vai ser contínua. Ela vai ser permanente. Nós vamos, o bichinho da justiça restaurativa pica, né? Eu falo, e a gente vai sempre, não da justiça restaurativa, eu acho que da cultura de paz, de todos os métodos inteligentes de solução de conflitos, todos esses métodos que nos fazem olhar para esse outro lado da moeda. E isso passa por uma transformação das nossas instituições, né? As nossas instituições, elas são rígidas e punitivas. São poucas as pessoas que querem assumir a propriedade do seu conflito. E a gente precisa disso, a gente precisa fazer curso, a gente precisa falar, a gente precisa propagar, a gente precisa mostrar os benefícios. E os primeiros que vão sentir os benefícios são os próprios facilitadores. Porque eles têm que sentir aquilo. Porque eles têm que entender que aquilo é o importante para uma construção de uma sociedade democrática, livre e baseada em direitos humanos. Então é isso que a gente quer trazer. Tudo isso. Tentar, pelo menos.
Eu falo que vai ser encontros maravilhosos. Eu sempre falo para as pessoas, nós conhecemos, e aqui muitos que estão nos acompanhando e que irá depois assistir a nossa live, nós somos do tempo da... Vocês, eu não, né? Eu só vou pegar de exemplo aqui. Mas somos do tempo da máquina de escrever. Muitos, talvez, nem lembram, nem saibam o que é isso. Do bip, então, é coisa de outro mundo. Do bip, né? Orelhão, ficha. Então, assim, era uma coisa que a gente saía correndo para comprar, era uma loucura, né? Depois evoluiu um pouquinho mais. Então, a ficha telefônica foi para o BIP, do BIP nós fomos para o PT 550, que quem tinha depois o StarTAC, nossa, era uma evolução. Hoje o celular, hoje é difícil só terem telefone fixo em casa, coisa que já foi patrimônio, né? Tinha pessoas que viviam de aluguel de telefone, de linha de telefone. Então, ações. Ações, A Celeste tinha ações. Ações. Nós éramos proprietários de ações. Imagina, minha filha, quando eu apresentei um telefone para ela, decidi discar, ela apertou as bolinhas. Então, eu falo, olha quanta coisa evoluiu e por que as formas, né, de resolver os problemas continuam a mesma? Continua a mesma. Se a gente parar para olhar, continua a mesma. Então, não dá. A sociedade evoluiu, tudo evoluiu, nós estamos nessa mudança constante. Então, precisamos também olhar para esse outro lado da moeda, o que estamos fazendo de maneira Charlie Chaplin, né? Aquela linha de produção. É sempre ali a mesma coisa, entrega aqui nessa parte, vai buscar na porta seguinte. A gente precisa mudar, ter esse outro lado da moeda. O que podemos fazer? Então, hoje nós temos todos esses movimentos. O que eu estava falando até antes de você entrar, Renata, é que não importa se a pessoa opte por judicializar, mas é importante que ela conheça que existem outros métodos, que ela pode resolver o problema dela. É um direito dela, constitucional, previsto no preâmbulo da Constituição de 1988, que as pessoas buscam uma sociedade livre de conflito e pacífica. Então, é um direito constitucional e ela tem o direito de saber. E ela tem mais o direito de escolha. E talvez isso hoje é tirado de muitas pessoas, dela não conhecer os processos, os procedimentos que ela tem à sua disposição para resolver os conflitos que são delas e que muitas vezes são roubados pelo Estado. Então, precisamos retomar, né, esse olhar para que as pessoas possam decidir de forma leve, inteligente, qual é o caminho que elas querem trilhar, por onde elas querem ir. E é justo se ela quiser ir judicializar. É justo. É um direito dela também. Mas uma coisa é ela escolher, outra coisa é ela não saber que existem outras formas de resolver o conflito. Então, é esse o convite que nós estamos fazendo para você. Deixa a ficha do orelhão aí do lado, se você ainda usa os métodos mais tradicionais, deixa essa ficha do orelhão aí do lado, deixa que tá difícil, eu sei, tá difícil até de você localizar. E a gente está te convidando para você andar numa Ferrari. Então é isso, sai da ficha do orelhão, deixa ele aí e vamos andar de Ferrari. Vamos andar de Ferrari numa pista que você vai poder andar com segurança, porque você vai ter o controle de tudo isso. Esse é o convite que eu estou deixando para vocês para o nosso curso de formação de facilitadores. Um belíssimo convite. Um belíssimo convite. É a oportunidade da gente saber os benefícios de todos esses métodos inteligentes. Como você falou, é direito constitucional. Ninguém vai optar por aquilo que não conhece. Jamais. E mesmo que tenha ouvido dizer, aquilo que ele conhece é um porto seguro. Então, a necessidade da gente formar facilitadores e da gente aplicar esses métodos e de disseminar tudo isso. Porque a cultura de paz, ela está muito escondidinha ali. E quando ela se esconde, ela fica acanhada, quando as pessoas não conhecem, elas não querem o novo. O novo causa medo. Elas preferem aquilo que elas já estão, que ela já está enraizado, né? Na nossa herança sistêmica, nós temos todos esses métodos tradicionais já enraizados. Por quê?
Porque o que eu falo muito, nós precisamos levar a justiça restaurativa para as escolas. Nós precisamos aprender, fazer com que as crianças e os adolescentes aprendam a transformar conflitos e aprendam a se conhecer, né? Por isso que eu gostaria até de colocar alguma coisa sobre autoconhecimento, porque hoje eu perguntei numa audiência, né, para uma parte, eu queria levar a oportunidade de uma solução inteligente do conflito. Era um caso, uma briga entre guarda municipal e uma parte por causa de uso de máscara na época da pandemia, né, onde houve uma ação truculenta, depois houve uma postagem no Facebook, ou seja, erros e erros e erros com base na má solução de um conflito. E eu disse para a pessoa, o que seria, o que o senhor entende que é bom para o senhor para satisfazer essa sua necessidade, né, esse seu dano? A pessoa não entendeu. A pessoa não sabe qual é a necessidade que amenizaria o sofrimento dela. Então, as pessoas não são treinadas para se conhecer, para conhecer a sua necessidade, para conhecer aquilo que pode satisfazer o seu dano. E a justiça restaurativa é uma metodologia que vai justamente a fundo em buscar fazer com que o dano seja visto e seja trazido à tona para que a pessoa entenda, né, como sanar esse dano. A pessoa não sabia, ela não entendeu dano. Será que eu tive dano? Eu quero mais a minha vingança aqui. Então é o que a gente está acostumado. A gente vai no judiciário buscar uma vingança, mas isso É verdade. Isso não vai sanar. Não vai sanar aquele dano que eu tive. Ao invés de eu colocar essa minha história na minha biografia, sanar esse meu dano e continuar o meu filme, não, eu foco na minha fotografia, naquilo que aconteceu aquele dia, né? E eu não sei nem por que eu tô brigando, mas eu tô. Acaba passando o tempo, a pessoa, eu falo que perde até o sentido da briga, né? Já faz tanto tempo que já não faz nem sentido pelaquilo que ela está brigando. Bom, deixa eu agradecer aqui. Gisele, parabéns, Renata, por semear a justiça restaurativa em nossa cidade. Uma honra poder estar junto. Isso é muito legal. Parabéns. Eu que agradeço. A Sheila falou que nós somos gêmeas. Parece gêmeas. Que linda! Sheila, obrigada. Obrigada, Sheila. A Tati, então, podem seguir então na rede social, @NúcleoJRSantos. Também, sempre tem muita novidade, está sempre postando lá. Alex é fora da caixinha também, o ser iluminado. Alex, obrigada. Rinaldo, a Tati faz as nossas postagens do Núcleo com muito carinho. Ela entende muito de rede social, então podem seguir, que tem sempre novidade ali. A Tati está sempre pensando, faz cursos. Então sigam o Núcleo, porque a Tati faz tudo com muito carinho. Aproveito para agradecer. Bom, queria agradecer a todos que passaram por aqui. Vou deixar a live, então, gravada, salva. Então, se você depois que está assistindo a gente, caminha para os amigos, compartilhe com os demais. A gente fica muito feliz aí. E aqui o último agradecimento, Patrícia Gimenez, deve ser. Se não for, me perdoe. Parabéns, vocês duas. Enxergo direito os olhos depois que conheci vocês. Que cresça e floresça semente. Olha, eu também, viu, Patrícia? A gente fala assim, ó, nós estamos aí há 10, 12, 15 anos nesse estudo contínuo e a gente não vai desistir. Já não adianta, né? Faz parte, né? São as vitórias. Cada obstáculo é uma vitória. Então a gente não desiste, não, porque a gente gosta de pessoas e a gente quer ver pessoas bem felizes. Então, que depender, a gente vai criar esse movimento. Renato, eu queria muito te agradecer. Fica o convite a todos para o nosso curso de formação de facilitadores. Vai ser incrível, mas já prepara, que a gente vai se encontrar ao vivo e a cores. Não quero conversa. E aí dá para a gente pelo menos tomar um café todos juntos. Então, estou esperando por vocês. Renata, obrigada. Obrigada a todos. É um prazer enorme. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu acho que esse curso vai ser bacana. É um curso
híbrido, né? Aula gravada, aula síncrona, e eu faço questão dos nossos encontros ao vivo, porque a justiça restaurativa é um encontro. Um beijo grande, obrigada a todos. Vou, porque daqui a pouquinho eu dou aula novamente. Beijo. Vai lá, então. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.